E o Renan, com certeza, ele viveu feliz porque ele viu o maior sonho da vida dele, que ele me falava que era ver a família dele unida de volta, indo para a igreja. Filho escolhido por Deus terá muitas provações. Se ainda não entendes o porquê você sofre tanto assim, lembra que antes de existir o Senhor se entregou por ti. Montanhas se abalem e o sol se escureça, Ele não deixará de te amar. E mesmo que a mãe do filho esqueça e o coração endureça, o Senhor jamais te abandonará. Aliança, eu mesmo te escolhi pra ser. A primeira história assim que eu pensei que foi a que mais me marcou assim o Renan, e que a partir dali foi quando as nossas histórias começaram a serem vividas mais juntas, né? A gente foi no nosso primeiro retiro, que foi o retiro que tudo começou, né? E eu não era amiga do Rê na época, eu era amiga só da Lei e da Ded. E aí eles insistiram muito pra gente ir no retiro, e eu não queria, eu nunca tinha ido, não era católica assim. E aí eu lembro que era uma casa assim muito zoada, não tinha cama pra todo mundo, eu tive que dormir com a Lê na cama. O banheiro era tudo esquisito, assim. Eu lembro que eu olhava pra Lê e a gente ficava 4 dias aqui, tipo, muito frustrados. Bom, trabalhei como catequista na paróquia Santo Agostinho no ano de 2009 a 2013. Foi onde eu conheci o Renan. Na época ele ainda era crismando, mas a gente já percebia nele que ele estava sempre muito mais interessado em contribuir para a comunidade, né? Em contribuir com os jovens. Eu entrei no Dom Bosco no 2º ano do ensino médio, então foi bem no meio ali do ensino médio. Eu estava com muita vergonha, assim, de chegar numa escola totalmente nova, mas eu me senti muito acolhida pelo Renan, pela Aninha, as meninas, né? E a gente teve uma identificação principalmente pela questão da igreja, né? Que eu também estava na caminhada, começando ali também a amadurecer mais isso em mim. A Aninha também, o Rê também, então a gente se uniu nisso, né? Às vezes quando você pergunta assim pra mim, assim, principalmente, como você conheceu o fulano? Normalmente eu não lembro muito, porque como eu tenho muitos amigos faz tempo, eu não lembro muito como foi o início, quando a gente conheceu. E o Renan foi engraçado, porque o Renan é o que eu mais lembro, assim, de todos. E porque me marcou como a gente se conheceu. Eu lembro que a gente foi num retiro, né? Lá do Jaque, e eu não conhecia ele, né? Mas aí chegando já no ônibus, a gente já começou a conversar, tudo, a gente sentou um do lado do outro, já começamos a conversar. Quando eu comecei a conversar com a Lelê, eu não sei porquê, mas ela dividiu o FaceTime com o Renan, então tudo que aparecia de FaceTime no celular dela aparecia no do Renan também. E um dia eu liguei, eu acho que a Letícia não atendeu, e aí eu acho que eu liguei de novo, e aí foi o Renan que atendeu. Eu lembro até hoje que ele ficou com a cara assim parada e falou: "E aí, cuzão?" E deu aquela risada dele depois, né? E aí foi meio que a gente deu um oi e tudo mais, foi quando eu conheci ele mesmo. Era uma pessoa muito especial, especialmente na época da minha coordenação, que foi quando a gente esteve mais próximo, porque ele fazia parte do meu núcleo, né, do grupo de oração. Então a gente estava sempre junto, a gente estava sempre em oração, a gente estava sempre resolvendo as coisas junto. E nossa, como eu contava com o Renan. A história começou com muitos ciúmes, porque eu tinha muitos ciúmes
da relação dele com a Ana, né? E eram uns filmes, assim, bem loucos. E eu falava, amor, esse menino tal, não queria que você ficasse falando tanto dele, caraca, o que é esse Renan e tal. E aí a gente começou a ir nos rolês que o Renan tava, né, que eram os rolês da comunidade. E eu comecei a desenvolver essa amizade com o Renan e percebi o porquê a Ana falava tanto do Renan. É que dificilmente ele conseguia me chamar de Cris, né, ele chamava de pai, porque pai espiritual. Ou às vezes de neguinho, né. Então, era muito legal porque já chegava com aquela alegria, aquela zoação, mas que era um carinho, uma forma de amor. E aí, na primeira noite, teve um momento com a cruz, assim. E era um momento muito simples, assim, que o pessoal só pegou um pedestal, enrolou na cruz, assim, e aí foram convidando as pessoas para se aproximar, aquelas pessoas que se sentiam tocadas. E a Ded não ficou no retiro, ficou só eu e a Lê e o Renan. E aí a Lê estava sentada do meu lado, e aí na hora que começaram a conduzir, eu só lembro assim de ter olhado para a cruz e ter visto o Rê. E como eu falei, a gente não era amigo, né? E aquilo me impressionou muito, ter visto o Renan emocionado olhando para a cruz. Tipo, o olhar dele estava muito focado mesmo, e as lágrimas escorriam assim. E aí eu lembro que eu olhei para aquilo e eu falei, caraca, tipo, deve ser de verdade o que ele tá sentindo, sabe? Próximo já de Crismar, a gente já começou a fazer o convite para que ele viesse trabalhar junto com a gente, já não mais como crismando, agora como crismado, né, como catequista, e prontamente ele aceitou esse convite. Eu costumo falar que catequista realmente é vocação. E falando em vocação, é algo que o Renan tinha de sobra. A gente pode aí listar várias vocações que esse menino tinha. E a gente montou um grupo de oração na escola na hora do intervalo. E o Renan, ele ficava sempre tentando motivar a gente. Não, vocês precisam ir lá, chamar o pessoal na sala. Só que eu e a Aninha, a gente morria de vergonha de fazer isso. E ele sempre ia, né? E aí ele chegava e brigava com a gente. Falava, ó, não posso levar o grupo nas costas, vocês também estão juntos nessa e tal. E tinha um dos momentos de oração do retiro, tava eu e o Renan do lado, assim, ajoelhados, né, rezando, e eu senti vontade de tocar a mão no ombro dele. Eu toquei a mão no ombro dele e começou a chorar muito. E eu não tava entendendo porque ele tava chorando tanto, assim, mas ele tava chorando. E aí, beleza, passou esse momento de oração, a gente começou a conversar, ele falou, cara, Daí eu perguntei pra ele, por que, nossa, você tava chorando muito, né, por quê? Daí ele falou, cara, a hora que você tava do meu lado ali, eu comecei a pensar, né, mas nossa, mas Deus, se você existe mesmo, me dá uma prova. E a hora que eu pensei isso, você relou a mão em mim, cara. Ele falou, foi um momento muito emocionante, muito marcante, assim, que nessa hora ele começou a chorar e ele me agradeceu por ter estado com ele ali, né, estado com ele ali nesse momento. Bom, esses dias eu me peguei lembrando mesmo de toda a trajetória do Renan, desde o começo dele no JAC, até o que ele se tornou, né, para nós, para o nosso grupo de oração, para todos que o conheceram através desse grupo de oração. E é muito legal lembrar disso, né? Ele começando novinho, meio sem saber de nada, sem saber direito o que era aquele grupo de oração e sem nem imaginar o que ele se tornaria, né? E os meus valores conflitavam muito com os valores do Rê na época, né? E a gente sempre se zoava muito por conta disso. E depois a nossa amizade foi crescendo e a gente virou amigo de verdade no ponto de se ajudar nas coisas da vida, né? E no que a gente precisava ali no momento, principalmente no relacionamento com Deus. Ele era o cara que ele, tipo assim, todas as ideias mais malucas que eu tive, né? As ideias, as missões, as coisas mais assim que, nossa, vai dar errado, vai dar alguma zica, mas ele topava, né? Ele me encorajava e falava, demorou, bora. Então ele aceitava todas as minhas opiniões. Podia dar tudo errado, mas ele tava junto. E aí, só pra contextualizar, tipo, a imagem que eu tinha do Renan, a gente estudou juntos, assim, desde sempre. Então, eu conheço eles desde a primeira série. Só que a gente dava turnos diferentes, né? E aí eu lembro de uma vez que eles sempre iam embora de van. E aí um dia a tia Ana foi buscar eles, né? E aí ela foi de Fiorino. E aí era tipo o 9º, 8º ano. E aí o Renan abriu assim a porta de trás do Fiorino e falou,
nossa, tem uma Tucson na garagem, vem me buscar de Fiorino, e bateu assim a porta. Eu imagino que a tia deve ter xingado muito ele naquela hora, e todo mundo da escola ouviu, tipo, eu tava dentro da escola e eu escutei ele falando. Então era essa imagem que eu tinha do rei, tipo, um playboyzinho, sabe? E é muito legal ver a evolução dele, né? A evolução que ele teve no grupo de oração, a pessoa que ele se tornou, uma pessoa de referência, uma pessoa que, poxa, todo mundo sabe quem era, todo mundo lembra de algo que ele fez ou de algo que ele falou. Uma história que me marca muito, um momento que me marca muito foi uma vez que eu tava na missa e a hora que eu fui, eu não lembro em que parte da missa, eu vi uma camiseta do Palmeiras, assim, sozinha, no meio do nada, na igreja. E aí eu falei, cara, eu conheço aquela pessoa, né? Uma camisa do Palmeiras, assim, e tal, do nada. E aí eu fui até lá pra ver e era o Renan. E eu me lembro que uma das nossas reuniões, assim, porque a gente fazia reunião, intercessão, tudo certinho, ele tirou, a gente fez essa reunião depois da aula, ele tirou de dentro da bolsa dele uma pedra e colocou em cima da mesa, assim, e aí ele falou: se vocês não falarem, se a gente não falar, as pedras falarão. Então, tipo, ai, Renan, não, que saco, a gente não quer ir falar e tal. E aí ele falou, se vocês continuarem assim, as pedras falarão em nome de Deus. E aí, tipo assim, foi muito tosco, mas é uma coisa que marcou muito a gente, assim, sabe? De pensar como ele tinha essa ousadia de fazer e de levar a palavra de Deus, sabe? E aí na hora a gente ficou assim meio chocado, né, e tal, e depois eu perguntei, Rê, de onde você tirou essa pedra, né? Eu acho que ele levou uma pedra nesse dia da pedra, ele tipo levou a pedra e mostrou a pedra, tipo, as pedras falarão. Como assim na escola uma pedra? E ele falou que ele trouxe da casa dele, né? Ele pegou do jardim e levou pra escola essa pedra e ficou lá durante a aula pra trazer essa mensagem pra gente. E eu acho que isso mostra muito do que o Rê era, assim, né? Essa pessoa que incentivava os outros a todo custo, assim, né? Ele motivava muito. E ele foi o cara que sentava, a gente comia lanche junto, do Ganso lá no Urbanova. A gente tomava café junto, ele sempre falava assim, não, que isso, bora, parar não, vamos, levanta essa cabeça, vamos, eu tô com você. Eu tô lá em São Paulo, tô voando, mas eu tô com você, quando eu estiver pra cá a gente faz alguma coisa, né, ele encorajava. Eu lembro muito do que mais marcou, assim, de um momento com o pai dele, assim, foi um marco pra conversão dele, assim, que foi muito inspirador, assim. E ele sempre queria, tipo, mano, vamos sair, a gente vamos conversar, vamos conversar. E a minha rotina era muito louca e a rotina dele era muito louca também, né? A gente sempre teve uma rotina muito agitada. E aí teve um dia que era tipo quarta-feira, 8 horas da noite, eu tava terminando uma reunião, e aí o Renan me liga e falou assim, tô passando na sua casa pra gente tomar uma cerveja. Aí eu falei, Renan, hoje é quarta, são 8 horas, eu vou terminar uma reunião tipo 9 horas da noite, assim. Daí ele falou, não tem problema, tem um bar aí perto da sua casa, a gente vai trocar ideia, a gente vai ser pra conversar, por favor, a gente nunca consegue. Aí eu falei, cara, quer saber? É isso, então tá bom, beleza, a gente nunca consegue e a gente vai agora. Sempre que ele chegava aqui em São José, a Ana falava pra ele ou ir cortar o cabelo ou ela queria fazer a barba dele, sempre. Não tinha um momento que isso não existia. E aí um dia, um sábado que ele chegou aí, eu tinha um horário pra cortar o cabelo, eu falei, Renan, vamos comigo, né? E nesse dia, não sei porquê, mas o Carlinhos, que é o barbeiro, não tava podendo atender no horário. Ele falou, ó, espera uma meia hora aí, que eu já faço de vocês. E nisso, a gente foi pra um barzinho ali do lado, tomar uma cerveja, e a cerveja tava muito quente, tava um calor assim. E a cerveja tá muito quente, eu acabei nem tomando a minha. E aí ele pegou e falou, não, dá aqui, pelo amor de Deus, né? Então pra ele não tinha tempo ruim, qualquer coisa pra ele tava bom. Dificilmente a gente via o Renan reclamando, né? O que mais me marca, assim, do Rê é a ousadia dele, sabe? Igual a ousadia que ele teve de se prostrar naquela cruz. A partir daquele dia, tipo, eu não conheci mais o Renan playboyzinho, sabe? Era o Renan que não tinha medidas pra amar, pra se abandonar, pra fazer a coisa acontecer. Renan, eu preciso que você pregue, por favor, tá em cima da hora, mas eu preciso muito. Claro. Renan, tem como você dar um testemunho? Claro. Renan, tem como você fazer um teatro? Eu explico rapidinho. Claro. O Renan, ele tava ali sempre pra tudo e isso me deixava muito feliz nele, né? Não só por ele não me falar não, né? Mas porque eu sabia que ele era uma pessoa com quem eu podia contar. Uma foi numa vigília do Jaque, lá na creche Patronato, no centro da cidade, que eu fazia uma pregação, mas aí ao mesmo tempo eu falava dele, né, e eu chamava as meninas, a mãe dele,
lá na frente, a gente se abraçava e falava como família, né? E sempre ele tava ali com aquele sorriso dele e zoando todo mundo, né? As irmãs, a mãe. E outro momento engraçado do retiro, mais engraçado, foi que a gente dormiu numa cama de beliche, eu e ele, sem nos conhecer direito, porque não tinha cama no retiro, e a gente teve que dormir na cama de beliche. Foi difícil no começo, mas depois deu tudo certo. Ele não ligava, tipo, ele levava a Bíblia todo dia pra escola, aquela biblinha azul dele lá. Não tem como a gente não lembrar da risada dele também. Aquela risada doida, escandalosa que só ele tem. Nunca vi ninguém com a risada igual a dele. Uma coisa que me marca muito no Renan era a risada dele, né? A risada dele era muito característica, né? Então, qualquer ambiente que tava, poderia estar se sentindo ruim. Se o Renan desse uma risada, contasse uma piada, você já se alegrava. Foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. E trago ele no coração, as lembranças, com muito carinho mesmo, assim. Hoje na minha vida eu vejo o quão desafiador é para que eu consiga manter essa radicalidade de buscar pelo céu e de buscar pelas coisas de Deus. E mesmo dentre tudo que o Renan passou, ele seguia firme nisso. Então com certeza essa foi a maior lição que ele deixou. Eu sou muito feliz e agradecida por ter conhecido o Renan e por ele ter participado também um pouco da minha vida. Um detalhe que me lembrei agora. Ele tinha um orgulho enorme da família dele e ele falava muito do avô, do parque, do avô, das lembranças que ele tinha, né, de quando ia no parque. Então, assim, gostava de ouvir as histórias dele também, da família dele. Acho que a maior lição que ele deixou é a humildade dele. Independente de qual pessoa fosse, ele sempre tratava muito bem, sempre tinha uma alegria muito boa, chegava, conversava, abraçava. Ter vivido, assim, todos esses momentos foram muito importantes, porque o Rê me ensinou muito, assim, toda a devoção que ele tinha para a família dele e para que a família dele se convertesse e sentisse aquilo que ele mesmo sentiu, foi algo que sempre me comoveu. Então, ele me ajudava muito, assim, a rezar pela minha família, a fazer penitência, a ter na minha mente que a graça de Deus poderia alcançá-los também. Então, ele sempre me ajudava muito nisso, e depois da morte dele eu fui reler as nossas conversas, eu fui ver, e eu vi que ele sempre me lembrava disso, assim, sempre me lembrava do céu. Então, eu sempre vou lembrar dele desse jeito, de quem me inspirou o céu, de quem me ensinou muito, de quem errou muito também, mas eu tenho certeza de que hoje ele pode estar lá contemplando aquilo que ele tanto buscou. Depois desse retiro aí, cara, ele me inspirou muito, assim, em muitos momentos, de um cara ser muito de fé. Às vezes a gente, por algum momento, perde, esquece um pouco dessa fé, mas o Renan sempre ali lembrava a gente como é importante ter essa fé, né? Ele me chamava, né, pra ir no Jaque sempre. Muitas vezes eu não conseguia ir, né, mas ele me chamava sempre. Ele era um cara muito que se preocupava, assim, com os amigos, assim, e buscar a Deus mesmo, né, como o Cris falou anteriormente. E tenho certeza que ele cumpriu muito bem essa missão aqui na Terra. O que eu quero que, né, o que fica pra mim e o que eu quero que fique pra todos vocês, né, familiares, principalmente todas as vezes que bater aquela tristeza ou bater aquela saudade, lembre-se dessa alegria dele de viver, e com toda certeza agora ele está muito mais feliz porque ele alcançou, né, a graça de estar no melhor lugar. E com certeza eu vou continuar por ele, né? Com a força de Deus, mas pela intercessão do Renan, por ele vale a pena eu continuar e apostar toda a minha vida. E para todos nós, né? A gente não tem que ter medo da morte, nós temos que ter medo de não estar preparados. Estando preparado e cumprindo nossa missão, acho que é o que nós precisamos. Só Deus em nós realizará. Chamaremos e o Senhor nos escutará. Clamaremos, pediremos, só Deus em nós realizará. Chamaremos e o Senhor nos escutará. Toda prova em bênção se
transformará. Com gemidos inefáveis, Deus nos atenderá. Toda prova em bênção se transformará. Com gemidos inefáveis, Deus nos atenderá. O Senhor nos levantará.